Logo, logo eu tô indo aí pro Piauí, pra Teresina, fazer uma história boa lá, pra contar aqui no Hora do Faro. A indústria da panificação tem buscado cada vez mais novos horizontes. Dos simples pão francês surgiram várias outras opções: árabe, sírio, australiano. Os pães funcionais hoje estão cada vez mais em alta. E a gente vai falar um pouco mais sobre a importância e a variedade de pães que existem hoje no mercado, conversando com a nutricionista Nathane Veloso. Seja bem-vinda ao nosso programa. Quando a gente fala, a indústria da panificação tem conquistado novos horizontes. A gente vê que cada vez mais busca se especializar, trazendo opções que sejam boas e que sejam saudáveis também, né? Com certeza, Ítalo. Esse mercado de panificação, como você já falou, vem oferecendo ao cliente muito além do tradicional pãozinho, né? Vem agregando valor nutricional, aumentando aí um leque de opções aí para o cliente. De que forma a gente poderia caracterizar cada um deles? Por exemplo, quais os principais pães hoje disponíveis no mercado? Nós podemos dividir os pães entre tradicionais, pães especiais e pães funcionais. Os tradicionais é o pão francês, riquíssimo em carboidrato, em proteína. Isso é mais calórico. O mais calórico. Por isso que nós, nutricionistas, costumamos indicá-lo no café da manhã, quando o nosso corpo passa muito tempo em jejum e precisa de grande energia para começar o dia. É aí que entra o pão francês. Aí vem os pães especiais, o pão árabe, o pão australiano, que é o pão negro, que também tem a farinha integral, que acaba agregando valor nutricional, é um pão rico em fibras. O pão português é um pão fino, não é tão rústico, mas também não é tão clássico e tem um sabor muito especial. Um pão negro, o que seria a característica principal desse pão, além da cor? O pão negro, o pão australiano também, como é chamado, ele basicamente é feito de leite, ovos e azeite. Então é um pão muito saboroso, é característico, o seu sabor é levemente ácido, é um pão bem especial e rico em fibras, porque também contém a farinha integral. Existem os pães já de massas com coloração mais clara, como por exemplo pão sírio, pão árabe. Esses, nutricionalmente falando, de que forma você pode caracterizá-los? São calóricos ou não? São nutricionalmente falando, eles trazem benefício para a gente? Assim, o sírio, o sabor dele é bem parecido com o pão francês, mas na sua composição ele tem menos gordura, menos caloria. Então é ideal para quem quer o sabor do pão francês e adequando aí a uma dieta mais saudável, mais equilibrada. Temos também o pão português, que é um pão que é um pão fino, coberto por farinha premium, que tem um sabor bem especial, é levemente ácido e também tem um valor nutricional porque também tem a farinha integral em sua composição. A gente observa que está cada vez mais em alta a questão dos pães funcionais. O que seria pães funcionais? Que benefícios essa palavra significa quando a gente traduz para a linguagem nutricional? Certo. São pães que têm funções importantes no organismo. Por exemplo, o pão multigrãos, que é um pão riquíssimo, tem uma
uma diversidade de grãos, são 10 grãos nesse pão. Então auxilia no bom funcionamento intestinal, auxilia na redução de doenças cardiovasculares, propicia o emagrecimento. É um pão bem rico nutricionalmente falando. Geralmente são os pães que contêm grãos. Que tipo de grãos, mais ou menos? Exatamente. O pão tem como base a farinha integral e quanto mais grãos, mais valor nutricional esse pão agrega. Por exemplo, o pão de milho, que não tem glúten, que é maravilhoso. O pão de quinoa, de chia. A chia, ela tem mais cálcio que o leite, tem mais ferro que o feijão. Então é um grão bem completo. O pão que contém chia é um pão fantástico. Então vale a pena consumir. E é importante a gente destacar também um pouco da história do pão, que a gente sabe que hoje ele faz parte do nosso dia a dia, a partir do primeiro momento, quando a gente acorda na mesa de todo mundo, tem que ter um bom pão. Não importa se um francês ou um pão mais especial ou pão funcional. É por isso que eu convido você para conhecer um pouco mais sobre a história dos pães. Veja aí. A história dos pães data de 7.000 anos antes de Cristo. No século 17, a França se destacou como centro mundial de fabricação de pães. No Brasil, se tornou popular no século XIX. Os pães eram feitos com uma cor escura e na França era feito com miolo branco e casca dourada. Hoje a diversidade de pães vai além de uma simples massa, mas conquistou ingredientes que o tornaram, além de saborosos, alimentos de alto valor nutritivo. Vamos aos principais. O pão branco, conhecido como pão francês, tem seu miolo revestido por uma casca fina e levemente crocante. É o tipo mais consumido pelos brasileiros. Uma unidade possui em média 135 calorias. O pão sírio, de origem árabe, chamado como pão pita, arredondado, tem uma massa fina e leve, usado no Oriente Médio para comer com as mãos e contém menos quantidades de gordura que o pão branco. Uma unidade possui apenas 90 calorias. O pão italiano possui 80 calorias em uma unidade. A casca é mais dura que o pão branco. Pode ser apresentado no formato redondo ou alongado como uma baguete. É isso que faz com que o pão italiano seja mais duro que os demais. O pão de aveia, de origem egípcia, é rico em proteínas, fibras e ferro. Tem textura parecida com o pão de forma, mas algumas receitas contêm grãos que o deixam mais poroso. Para a saúde, é indicado para controlar a glicemia e ajudar na digestão. Uma unidade possui 65 calorias. O pão australiano é rico em fibras e vitaminas. É macio, adocicado e possui uma cor escura. Uma unidade possui em média 90 calorias. Já o pão integral é de origem egípcia, rico em fibras que garante mais saciedade e tira a vontade de comer a todo momento. Ideal que a pessoa faça um rodízio de todos os sabores de pães integrais, como linhaça ou aveia, pois cada um vai ter um benefício em particular para a saúde. O pão ciabatta, de origem italiano, é branco com aspecto alongado e achatado. Possui uma textura macia, polvilhado com farinha. É recomendado para lanches frios ou assados. Isso é um pouco da história dos pães que você conheceu e a gente continua falando que ele tem que fazer parte da nossa refeição. Acredito que o café, por isso seja mais indicado, seria pelo valor energético ou não, doutor? Com certeza. O pão é rico em carboidrato, é rico em proteína e carboidrato é energia. Nós precisamos de energia. Então, no café da manhã, o pão é uma excelente pedida. Quais são os pães mais calóricos e pães menos calóricos? O mais calórico vai depender do recheio. E claro, os pães que são feitos com farinha branca, que é a farinha comum que nós chamamos. Esses pães, por si só, já tem uma quantidade calórica bem maior do que os pães funcionais. Quando acrescenta o recheio, essa quantidade aumenta ainda mais. Então, esses pães a gente deve consumir com moderação e dar preferência, sem dúvida, aos integrais, aos pães funcionais mesmo. Doutora, muito obrigado pela participação no nosso programa, trazendo essas informações especiais para aquelas pessoas que de repente gostam, mas não conhecem a história ou não conhecem os valores nutricionais. E sempre que tiver novidades, volte aqui para contar pra gente. Ok, eu que agradeço pelo convite. Obrigada. Essas são dicas especiais para você que está acompanhando o nosso programa, os valores nutricionais e a importância dos pães funcionais na nossa alimentação, na vida e para a saúde. A exposição do artista visual Carlos Holanda acontece na Casa da Cultura de Teresina e segue até o dia 30 de março. Funciona de 8 às 18 horas e a entrada é franca.
A 10ª exposição Arte Cura, Pintura Mediúnica começou ontem na Federação das Indústrias do Piauí. Segue até a próxima segunda-feira. A entrada é franca. A exposição traz como tema saúde, ciência e espiritualidade, trazendo renomados palestrantes a Teresina. E vamos à programação de shows musicais. A cantora Lili Araújo se apresenta neste sábado na Boate Follow, na Zona Leste. Pepe Júnior e o cantor Tiaguinho comandam a tarde quente do Café Del Mar. O texano traz mais uma edição do Tardes Cariocas. Hoje quem se apresenta é o cantor Anderson Rodrigues. Acontece hoje a primeira edição da feijoada do Teresina Hall. Dentre as atrações, o grupo Sambatom e a banda Levada Elétrica. Começou à 1 da tarde. O Gran Cru apresenta neste sábado a banda Bacuri Jazz, com o melhor do jazz e blues. No Planeta Diário, hoje tem show cover da cantora Pitty com Elaine Leonel e ainda Martine Cadillac a partir das 22 horas. A programação para os cinemas traz como dica o filme Como Ser Solteira. Existe um jeito certo e um jeito errado ser solteiro. Além disso, existem vários personagens solitários. A cidade de Nova York está cheia de corações solitários que buscam o par ideal, seja para uma conexão de amor ou uma ficada. Em algum lugar, essas mensagens provocantes e saídas de todos os solitários que têm em comum a necessidade de aprender a ser solteiro em um mundo cheio de constantes evoluções, sobre a definição do alto badalar na cidade que nunca dorme e que nunca foi tão divertido. Na nossa estante, a dica de livro é Como Eu Era Antes de Você. Aos 26 anos, Luísa Clark não tem muitas ambições. Ela mora com os pais, a irmã solteira, o sobrinho pequeno e um avô que precisa de cuidados constantes pois sofreu um derrame. Trabalha como garçonete num café, o emprego que não paga muito, mas ajuda nas despesas. Ela namora Patrick, um triatleta que não parece interessado nela, não que não se importe. Como Eu Era Antes de Você é uma história de amor e de família, mas acima de tudo é uma história sobre a coragem e esforços necessários para retomar a vida quando tudo parece acabado. Requinte. Bom gosto. A cobertura dos mais sofisticados eventos sociais com charme de Ítalo Mota. Entre em contato com a produção do Slim e agende sua data. É com grande honra que a partir de hoje aqui no Slim a gente conta com duas super parcerias para o nosso programa. Estou falando do SESC e do SENAC. Nos próximos programas a gente vai trazer todas as informações relacionadas a cursos, eventos, enfim. Hoje eu vim até o SENAC para trazer novidades. Até o próximo dia 30 vão acontecer as inscrições para o curso técnico à distância. Para isso a gente tem a honra de receber aqui no nosso programa a Ana Rocha, que é a coordenadora dos cursos técnicos. Seja bem-vinda ao nosso programa. Quando a gente fala, na verdade, cursos técnicos, já começa pela rede SENAC, que é algo bem amplo, né? Sim, hoje nós temos o SENAC, que oferece uma rede nacional de educação à distância. Essa rede nacional, ela oferta desde cursos de aperfeiçoamento, qualificação, cursos técnicos, cursos de extensão e também pós-graduação. E essa oferta, ela não se resume apenas ao Polo Teresina. Nós temos hoje 8 polos. Nós temos no norte do estado Campo Maior e Parnaíba, e ao sul do estado nós temos Floriano, Valença, Picos, São Raimundo Nonato e Bom Jesus. Interessante que às vezes você está em casa e tem uma dúvida, mas que vantagens eu vou ter de fazer a inscrição no curso à distância pelo SENAC? Vantagens são muitas, né? Vantagens são muitas. Nós falamos primeiro da característica da educação à distância, porque é um aluno que se torna autônomo na sua aprendizagem. Outra é a flexibilidade. A educação à distância é sinônimo de quê? De que você pode fazer o curso em qualquer lugar e a qualquer tempo. Claro que a flexibilidade obedece a cronogramas. Então, dependendo do nível educacional, se você tem um curso técnico, o encontro presencial é uma vez no mês e você obedece a um cronograma online de entrega de atividades virtuais. Opções e ofertas de cursos são várias, né? De repente, aquela pessoa quer conhecer, saber quais são os cursos ofertados, o que ela deve fazer, onde que ela deve buscar essas informações, Ana?
Para que você acesse, certo? Você tem que digitar www.ead.senac.br. Quando você fizer isso, você entra no portal EAD do Senac. Ao você adentrar esse portal, você tem claramente uma página limpíssima de informações e você clica, por exemplo, nos cursos técnicos. Tira todas as dúvidas. Tira todas as dúvidas, que quando você clica no curso técnico, ele vai te dar desde a carga horária, a toda a matriz curricular com conteúdo, todos os pré-requisitos, o investimento que você vai fazer e tudo que você precisa está lá a informação. Mas, se surgir alguma dúvida, nós estamos no telefone 3228-9528 para tirar ainda dúvidas que você tiver. Ana, quem pode fazer um curso à distância pelo Senac? Para os cursos técnicos, você precisa ou estar ainda cursando o ensino médio, segundo ano do ensino médio, ou você já pode ter concluído o ensino médio. Esse é o pré-requisito para cursos técnicos. No caso de cursos de pós-graduação, é você ter uma graduação concluída. No caso de cursos como aperfeiçoamento e qualificações, aí você tem uma variação entre ter terminado o ensino fundamental e estar cursando o médio. É uma variedade muito grande. Nós ofertamos uma variedade grande de níveis educacionais para poder estar oferecendo ao nosso aluno oportunidades. Porque hoje a gente fala que o Brasil está... fala-se em crise. Não, para essa parte do educacional nós queremos sim que o nosso aluno fique qualificado. E ele estando qualificado, ele está inserido no mercado de trabalho. Eu costumo sempre dizer, não existe falta de mercado de trabalho. Existe um profissional acomodado que ele não busca essas oportunidades para crescer como pessoa, como profissional e se tornar um grande diferencial para que ele consiga dar o melhor de si e se destacar, né? Sim, e a opção dos cursos técnicos é uma opção rápida, porque você tem o quê? Nós temos cursos que têm a duração de 1 ano e meio e cursos que têm a duração de 2 anos. Finalizou o curso, nós temos dentro do Senac também um banco de oportunidades que coloca o nome do nosso aluno, né? Sendo nosso aluno o egresso, esse banco de oportunidades faz o link entre escola e empresa. Eu vou dar um exemplo do curso de técnico em transações imobiliárias, que é o nosso curso mais demandado. É um curso que hoje nós temos parceria. De que forma? Os corretores hoje procuram o Senac. O Senac é a instituição de ensino que oferta curso hoje com qualidade, 960 horas com estágio obrigatório. Então, só qualidade o Senac oferta. Ana, hoje você é coordenadora dos cursos de extensão. Nos teus olhos a gente sabe que você é uma apaixonada e um trabalho que você já desenvolve há quanto tempo aqui no Senac? Eu estou como coordenadora da educação à distância desde 2009. O que me encanta na educação à distância você desenvolve características que hoje o mercado de trabalho exige. Quais são essas características? O aluno da educação à distância, ele torna-se um melhor leitor, um melhor pesquisador, ele sabe se planejar melhor, ele faz o gerenciamento do tempo para que ele possa estudar e também ele faz a sua tomada de decisão, porque ninguém está lá dizendo para que ele faça, ele sabe da responsabilidade dele. Ok? Olha, muito obrigado pelas informações extremamente úteis para aquelas pessoas que têm vontade. Se você tem vontade de se destacar no mercado de trabalho, olha que oportunidade que a gente está trazendo aqui, e quando tiver sempre novidades, eu quero que você volte aqui no Slim para a gente trazer com exclusividade e chamar cada vez mais jovens, pessoas profissionais, para a gente melhorar ainda mais a qualificação do nosso país. Sim, eu agradeço e eu repito para vocês, www.ead.senac.br. Venha para o Senac fazer um curso pela educação à distância. Você não pode perder no próximo bloco. Vamos falar da arte de festejar. Os nossos convidados são os decoradores Luiz Figueiredo e Alba Macedo.